Ana Paula Padrão abriu o programa MasterChef com bem-vindes. Eu realmente não sei se ela fez isso só para chamar a atenção. Vamos fazer uma idiotice, porque falar idiotice chama a atenção e a gente está precisando. Mas de qualquer forma, a estratégia de falar, de usar a linguagem neutra em todo lugar é sim um perigo. Como, por exemplo, estão fazendo na escola, querendo enfiar a goela abaixo da molecadinha. Eu vou te explicar o que tem por trás disso. Curtix, comente e se inscreve. Vamos falar logo em russo de uma vez, né, que a gente já resolve esse negócio aí. Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. A linguagem neutra, ela vem para tentar encaixar forçosamente uma realidade que só existe na cabeça alucinada dos progressistas, a ideologia de gênero. Você já sabe, mas vale a pena lembrar. Ideologia de gênero é a ideia maluca de que o seu sexo não é determinado por sua condição biológica. E na própria definição da ideologia de gênero, a gente já tem uma falácia, como explica Jorge Scala. A ideologia de gênero é necessariamente ambígua, utiliza o engano como meio imprescindível para alcançar sua finalidade. Que engano? Por meio do engano da linguagem. Para a ideologia de gênero, há duas coisas: sexo e gênero. Sexo é a sua condição biológica e gênero seria de fato a sua sexualidade. Mas veja, isso é uma safadeza semântica, é uma pirueta na linguagem. Como Jorge Scala explica, antes a palavra sexo era usada para pessoas. Qual o sexo da criança? Você perguntaria. E qual é o gênero da palavra maçã? Ou seja, a palavra sexo deve ser usada para pessoas e a palavra gênero deve ser usada para palavras. Sempre foi assim. Então, se você já usa a palavra gênero para descrever o seu sexo, você já caiu no engodo dessa galera. Não, você tem que falar a palavra sexo. Sexo determina seu sexo. Não, sexo determina o gênero. Não, sexo determina o seu sexo. Sim, é redundante. Mas a gente tem que falar. As palavras servem para retratar a realidade. Mas os progressistas usam as palavras para tentar alterar a realidade. Como se num passe de mágica, simplesmente por alterar as palavras, eles poderiam alterar a própria realidade. Quando você pensa, por exemplo, na palavra forte, você lembra do Arnold Schwarzenegger. Portanto, forte é a palavra que retrata alguém como Schwarzenegger. Mas pense que você quisesse enganar todo mundo, pois você é um magrelo. E aí você quisesse convencer a todos de que você é forte, simplesmente obrigando todos a atribuírem a palavra forte a você. O que todo mundo diria diante dessa aberração? Ô amigo, não é porque você usa a palavra forte para você que instantaneamente músculos crescem e se desenvolvem em você. Assim, a ideologia de gênero também é um absurdo no mais alto nível, e todos notam isso. Por isso, Jorge Scala disse o seguinte em seu livro Ideologia de Gênero: a ideologia de gênero, por ser falsa e antinatural, não convence e só pode ser implantada de forma totalitária, de maneira ditatorial, na base da porrada. Por isso a galera progressista grita histericamente quando nós negamos a maluquice deles. E aí eles vivem falando em nos prender. Por exemplo, se eu não me engano, o Nicolas Ferreira foi processado, acho que até perdeu, né? Na justiça. Porque ele usou ele para um homem. Então, gente, é só na base da tortura, da prisão e da coação para concordar com um absurdo desse. No livro 1984, George Orwell descreve um governo totalitário em que não há liberdade para nada. E uma das maneiras de manter essa ditadura é através do domínio da linguagem. O que eles fazem ao criar um idioma chamado novilíngua, em que as palavras perdem o sentido original. Uma frase sempre repetida pelo governo dessa distopia, dessa maluquice é: liberdade é escravidão, guerra é paz, ignorância é força. Ou seja, como eles faziam o povo aceitar uma realidade de opressão e escravidão? Alterando a linguagem. E um dos momentos mais fantásticos do livro é quando um membro do governo está torturando Winston, o personagem principal da história. O membro do governo levanta a mão com 4 dedos à mostra e pergunta: quantos dedos há aqui? Winston retruca: 4. Mas e se o partido disser que são 5? Winston continua dizendo: mas são 4. E aí, depois de tanta tortura, ele diz: 5. Eu tô vendo 5. Mas aí, o torturador diz assim: não vale, pois você ainda não acredita no que você está falando. E por fim, Winston, exausto, diz: 4, 5, 4, o que você quiser, mas pare com
a dor. Gente, por sinal, eu tenho uma resenha do livro 1984 aqui no meu canal e tenho esse livro também na minha livraria, que está com 55% de desconto. O link está aqui na descrição, aproveitem. A ideologia de gênero é isso. O que você está vendo aqui? Um homem, ele tem um pênis. A ordem cromossômica é XY. É câncer no testículo, é câncer de próstata. Não. Você precisa dizer que é uma mulher e precisa acreditar de todo o coração. Se isso não é fanatismo religioso no mais alto nível, eu não sei o que é. E veja a importância da linguagem, do idioma. Por que eles insistem tanto na linguagem neutra? As palavras existem para retratar a realidade. Maçã é uma palavra que visa identificar um objeto no espaço. Assim, todo pensamento humano, para se tornar acessível aos outros, precisa ser verbalizado. Em seu livro, A Política, Aristóteles disse que somente o homem recebeu o dom da palavra, o que para ele ia muito além de emitir sons. Antes, seria a própria capacidade de distinguir entre o certo e errado, justo e injusto. Ou seja, para o filósofo grego, linguagem é pensamento. Pare por um minuto. Pense em algo. Enquanto isso, curte aí e comenta. Pensa. Pensou em alguma coisa? O que é o pensamento? Aglutinar palavras. O personagem Fabiano de Vidas Secas mostra como pensamento e linguagem e idioma são coisas inseparáveis. Como você quer que eu diga as coisas se eu não penso? Disse Fabiano. Como eu posso dizer se eu não penso? Tá vendo para ele? Pensamento e palavra são coisas inseparáveis. Sendo assim, a ideia é nos torturar repetindo uma mentira ao infinito, até que cansemos e cheguemos à exaustão. E quando eles perguntarem o que você vê ao olhar para esta pessoa, se dissermos um homem, tortura, resposta errada. Mais tortura, mais prisão. O que você vê? E aí exaustos, transgênero, gênero, neutro, não binário. O que você quiser, mas pare com essa tortura. Por meio de uma ditadura, os marxistas queriam destruir as classes. Por meio de uma ditadura, os progressistas atuais querem destruir os sexos. Mas seria tão sábio como soltar uma bomba num barco para destruir os seus inimigos, mas com você dentro. Por isso, George Scala resumiu assim a ideologia de gênero. Provavelmente a ideologia mais radical da história, já que se fosse imposta, destruiria o ser humano em seu núcleo mais íntimo e simultaneamente acabaria com a sociedade. Mas e aí, o que você achou deste vídeo? Deixe seu comentário aqui. Achou ridículo? Sejam bem-vindos. Até a próxima, gente!